Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos responder aqui mais um simulado com 10 questões de matemática para treinarmos para a prova que vai ter dos Correios, agente de carteiro, banca IBFC. São 10 questões de matemática. Se você quiser ter acesso a esse simulado, pode estar paralisando o vídeo e respondendo. Vou tentar deixar o link aí para vocês baixarem ou pode estar entrando em contato comigo que eu envio para vocês esse simulado. Certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Então vamos para a primeira questão. A questão 16, pessoal, é uma questão de porcentagem. Veja o que ela fala. Se um salário foi aumentado em R$ 700, o que corresponde a um aumento de 14% do valor original, o salário antes do aumento era. Então, pessoal, questão de porcentagem tem várias formas de fazer. Cada um acha uma forma mais adequada. Então, o que importa é a gente chegar na resposta, seja do jeito que a gente considera mais fácil, considera mais difícil. Então, vamos lá mostrar o jeito aqui que a gente faz. Olha só, primeiramente ele fala que o salário foi aumentado em 700% e fala que esse valor corresponde a em R$ 700 e fala que esse valor corresponde a 14%. Então, primeiramente a gente faz uma comparação. Ele fala que R$ 700 corresponde a 14%. Então, porcentagem basicamente nas questões é uma comparação. Aí ele quer saber o valor original. O valor original em porcentagem, ele é sempre 100%. Então, eu coloco porcentagem embaixo de porcentagem. Então, aqui, 700 corresponde a 14%. Assim como tem um valor que eu não sei, que é o que ele quer, que eu coloco a letra X, corresponde a 100%. Então, o que ele quer é esse valor. Então, uma questão básica, simples. Faço aqui meio pelos extremos, multiplico de forma cruzada. Esse valor vezes esse e esse vezes esse. Então, aqui, x vezes 14 dá 14x. É igual a 700 vezes 100. Então, eu repito aqui, 700 vezes 100. Como eu quero encontrar o valor do x, eu tenho que responder o outro lado primeiro para depois passar o 14. Então, aqui eu vou conservar. 14x é igual a 700 vezes 100. Multiplicação que envolva zero, para uma prova, pessoal, é bom a gente pegar algumas dicas. Ao invés de eu fazer daquele jeito tradicional da multiplicação, eu simplesmente multiplico os dois números diferentes de zero. No caso, o 7 e 1. 7 vezes 1 dá 7. E acrescento a quantidade de zeros que eu não fiz na multiplicação. Então, tem 1, 2, 3, 4. Então, aqui vai ter 1, 2, 3, 4. Viu como é rápido a multiplicação com zeros? Então, isso só vale quando é com zeros. Agora, eu fico com 14x igual a 70.000. Como eu quero encontrar o valor do x, ele tem que ficar sozinho. E esse 14 ele está do lado do x fazendo o papel de multiplicação. Então, ele tem que passar para o outro lado fazendo o papel da operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, eu fico com x igual a 70.000 sobre 14. Ele passa embaixo porque vai fazer o papel de divisão. Então, simplesmente agora eu vou dividir 70.000 por 14. Vamos fazer aqui do lado. 70, 1, 2, 3, dividido por 14. Aqui o 7, ele não dá por 14, então eu tenho que pegar o 70. Aí eu faço 70 por 14. Aí eu faço, se vocês não souberem, pessoal, é sempre bom a gente treinar treinando multiplicando esse número por algum valor até chegar próximo de 70. Mas aqui, se vocês testarem aqui, for testando por 1, por 2, por 3, ele vai dar 5. Porque 5 vezes 14 dá o próprio 70. Subtraio para saber quanto vai ter de resto. 70 menos 70 sobra um zero. Desse esse zero que eu não usei, 0 dividido por 14 dá 0. Vai sobrar 0 novamente. Tem outro 0. 0 por 14 dá 0. E esse 0 por 14 também dá 0. Então, a divisão aqui, 70.000 por 14, dá 5.000. Então, o valor de x é igual a 5.000, que é o valor original. E 5.000, como vocês podem observarem aí, olha só, letra B. Então, uma questão de porcentagem, uma questão básica. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Se você respondeu de outra forma, pode comentar também, que às vezes tem uma forma mais simples de sair, certo? Então, é bom a gente estar comentando para os colegas ter acesso a essa forma. Então, vamos para a questão 17. A questão 17, ela fala: Renato, um nem tão famoso MC, comprou 3 pulseiras com valor unitário de R$ 37. Comprou 4 anéis com valor unitário de R$ 78. Comprou 5 colares com valor unitário de R$ 69. E pagou os 12 produtos com 5 notas de 100 e 6 notas de R$ 50. Nessas condições, Renato recebeu de troco o valor de... Bom, é uma questão de problema básica. A gente tem que fazer o quê? Fazer interpretação, claro. Vamos olhar. Primeiramente, ele fala que comprou 3 pulseiras com valor unitário de 37. Então, o que a gente tem que fazer primeiro?
fazer a soma do quanto que ele gastou nessa compra. Então vamos lá? Ele comprou 3 pulseiras com valor unitário de 37. Então cada uma custou 37. Então eu tenho que multiplicar 3 vezes 37. Vamos ver o outro gasto. Mais, comprou 4 anéis com valor unitário de 78. Então mais 4, que é o valor, a quantidade de anéis, vezes 78, que é o valor de cada um. Comprou 5 colares com valor unitário de 69. Então, mais 5 colares vezes R$ 69. Então, vamos saber quanto deu esse total das compras. Vamos lá? Passo a passo. 37 vezes 3. 7 vezes 3, 21. Coloco 1, subo 2. 3 vezes 3, 9. Com 2 que subiu, 11. Então, o 3 vezes 37 deu 111. Mais, agora 4 vezes 78. Vamos fazer aqui do lado. Ou 78 vezes 4 dá no mesmo, vezes 4. 8 vezes 4, 32. Coloco 2 e subo 3. 7 vezes 4, 28. Com 3, 31. Então, deu 312. Então, aqui 312. Mais 5 vezes 69. Então, 69 vezes 5. 9 vezes 5, 45. Coloco 5, subo 4. 6 vezes 5, 30. Com 4, 34. Então, aqui, 345. Então, estou fazendo aqui a soma dos valores que ele gastou na compra. Agora, eu vou somar tudo. Vamos somar aqui do lado. 111, 312 e 345. 5 mais 2, 7. Com 1, 8. 4 e 1, 5. Com 1, 6. 3 e 3, 6. Com 1, 7. Então, o total que ele gastou foi 768. Continuando aqui, ele fala, pagou os 12 produtos com 5 notas de 100. Então, ele pagou com 5 vezes 100, 5 notas de 100 e 6 notas de 50. Mais 6 vezes 50. Essa conta dá para fazer de cabeça, pessoal. Não vou fazer aqui desse jeito, porque 5 vezes 100 dá 500. Mais 6 vezes 50 vai dar 300. Isso mesmo? Isso, 300. Então, somando aqui, o total que ele deu para o atendente foi R$800. Esse é o total que ele deu para o atendente e esse é o total do gasto. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer a subtração, porque o troco nada mais é que a subtração. Então, eu vou fazer 800 menos 768. Não preciso nem fazer aquela montagem. Por quê? Porque dá para fazer de cabeça. E quanto vai dar essa operação? Vai dar 32. Isso mesmo. Quem acertou aí, olha só, gabarito letra D. Certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Vamos para a questão 18. Então, vamos fazer aqui agora a organização. Vamos pegar as unidades que foi cão, urso e tempo. Ele falou aqui, se um cachorro e meio, quando a gente representa em número, é 1,5 que é 1,5. Ele rói um osso e meio, então no lugar de osso eu coloco 1,5 também, que é 1,5. Em 3 minutos, então no lugar de tempo eu coloco 3. Aí ele vai. Quantos minutos 3 cachorros, então no lugar do cão eu coloco 3, que é a segunda parte, levam para roer 4 ossos. Então no lugar de osso eu coloco 4 e no lugar de tempo é o que ele quer saber quantos minutos. Mas, pessoal, tem muitas formas de fazer. Geralmente eu faço dessa forma aqui, fazendo uma comparação com a unidade que falta. Como falta tempo, eu vou comparar todos os outros com o tempo. Vamos fazer a primeira comparação do cachorro. Eu estou vendo aqui que aumentou a quantidade de cachorro. Então, eu vou colocar uma seta para cima. Aí eu vou pensar o seguinte, se eu aumentei a quantidade de cachorro, então tem mais cachorro para roer os ossos. Se eu aumentei a quantidade de cachorro, o tempo ele vai aumentar ou diminuir? Claro que o tempo vai diminuir. Por quê? Porque eu aumentei a quantidade de cachorro, então a quantidade de tempo vai diminuir. Então a gente tem que fazer essa relação para poder montar a equação. Aí eu vou agora para a parte do osso. Se eu aumentei a quantidade de osso, então vamos montar a equação. Vou botar aqui 3 sobre x é igual. Então, como eu vi que a relação aqui entre cão e tempo é inversa, na hora de eu colocar aqui a parte do cão, ao invés de eu colocar 1,5 em cima e o 3 embaixo, eu tenho que inverter. Por quê? Porque as setas estão invertidas. Então, o 3 vai ficar em cima
e o 1,5 embaixo. Concordam, pessoal? Então, a gente vai montar a equação com esses valores. A parte do x eu coloco de um lado e as outras partes do outro lado fazendo uma multiplicação. Eu vou olhar a ordem das setas. A do 3 já está aqui. Como a do cão, a seta está invertida, então na hora de montar a equação eu tenho que colocar invertida. Pronto, isso aqui vezes esse valor. Só que esse valor eu tenho que comparar com a parte do tempo também. Então, qual vai ser a comparação? Eu vou olhar. Aqui eu aumentei a quantidade de ossos. Eu vou pensar o seguinte, eu aumentei a quantidade de ossos, então o tempo ele vai diminuir ou aumentar? Claro que o tempo vai aumentar, porque vai ter mais ossos para os cães roerem. Então, se eu aumentei a quantidade de ossos, o tempo ele também vai aumentar. Então, a relação entre tempo e osso, ela é diretamente proporcional, ela vai ser igual. Se eu aumentar um, vou botar uma seta menor para não confundir. Se eu aumentar um, eu vou aumentar o outro, concordam? Então, eu não preciso inverter essa parte do osso. Então, aqui eu vou colocar 1,5 sobre 4. Eu não inverto porque a relação é direta. Pronto, agora aqui eu monto a equação. Eu faço o seguinte, eu conservo aqui 3 sobre x para resolver o outro lado primeiro. Agora, vocês observem, eu tenho 1,5 em cima e tenho 1,5 embaixo. Então, eu posso simplesmente simplificar, porque 1,5 dividido por 1,5 vai dar 1. Então, essas duas partes aqui cancelam, concorda? Porque quando eu multiplicar aqui e multiplicar os dois de baixo, eu tenho o mesmo valor em cima e o mesmo valor embaixo e vai dar 1. Então, simplesmente em cima fica 3 e embaixo fica 4, porque aqui eu divido 1,5 por 1,5 dá 1, então eu não preciso colocar. Como eu quero encontrar o valor do x, o x tem que ficar na parte de cima, então eu faço o chamado meio pelos extremos, algumas pessoas chamam de cruz credo, então esse valor multiplica esse e esse multiplica esse. Então vai ficar 4 vezes 3 igual a 3 vezes x. Então 4 vezes 3 dá 12 igual a 3x. Como eu quero encontrar o valor do x, o número que está multiplicando passa para o outro lado, embaixo dividindo. Então x vai ser igual a 12 por 3. E 12 por 3 dá para fazer de cabeça? Claro, 12 por 3 igual a 4. 4 está aqui, ó. Letra A. Certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a próxima questão. A questão 19, pessoal, é uma questão de proporção. Ela fala: Amaury, Breno e Camila vão dividir um lucro de R$12.000 em partes diretamente proporcionais às suas idades, que são respectivamente 20, 24 e 36 anos. Quantos reais Breno recebeu? Bom, pessoal, é uma questão que cai bastante na banca IBFC, questão de proporção. Então, vamos para a análise. Ele fala que tem Amaury, Breno e Camila. As idades de cada um são, respectivamente, 20, está aqui, 24 e 36. Ele fala que tem R$12.000 para dividir de forma diretamente proporcional às suas idades. Então, como é que a gente vai fazer? A gente primeiro, geralmente nessas questões, pessoal, a gente pega os valores respectivos às proporções. A proporção é relacionada a quê? Às idades. Então, a gente simplesmente soma as idades, ou se fosse outra coisa também ia somar. Então, vamos somar aqui 20 mais 24 mais 36. Dá para fazer de cabeça? Claro que dá, olha só. 20 mais 20, 40. Com esse 4, 44. 44 com 30 vai dar 74. 74 com 6 vai ser igual a 80. Quando eu somar aqui, botar um mais e um mais. Pronto, então as partes totais dá 80. O que é que eu faço agora? Eu divido 12.000 por 80. Então, eu vou dividir 12, 1, 2, 3, por 80. Olha só essa divisão, pessoal. Divisão que envolva zero, eu simplifico um zero de baixo com um de cima. Então, a divisão vai ficar 1.200 por 8. Dá para fazer de cabeça? Não. Até dá, né? Quem é mais inteligente, eu não sou tanto assim, então vamos fazer o passo a passo. Então, 1.200 por 8. 12 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8 dá 8. Eu subtraio para saber quanto vai ter de resto. 12 menos 8 sobram 4. Desse esse zero que eu não usei. 40 por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Subtraio novamente, sobra 0. Desse esse outro zero que eu não usei. 0 por 8, 0. Então, cada parte ela corresponde a 150. Só que ele não quer cada parte, ele quer saber quantos reais Breno recebeu. Qual é a idade de Breno? 24. Então, vamos fazer multiplicar 150 vezes 24, porque ele fala que é diretamente proporcional à idade. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Coloco o 0 sobre o 2. 4 vezes 1, 4. Com 2 que subiu 6. Pelo 2 agora. 0 vezes 2, 0. 5 vezes 2, 10. Coloco o 0 sobre 1. 2 vezes 1, 2 com 1 que subiu,
3. E agora simplesmente eu somo, que continua 0, 0 mais 0, 0, 6 mais 0, 6 e 3. Então, olha a resposta certa, 3.600. 3.600, letra A. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar. Vamos para a questão 20. Ficou um espaçozinho aqui, pessoal, porque foi impressa em duas folhas diferentes. Então, continuando, veja só. Dos funcionários de uma empresa, 3% usam óculos e 30% dos que usam óculos são míopes. Sabendo-se que todas as pessoas que não usam óculos não possuem qualquer problema de visão, a porcentagem de míopes em relação ao total de funcionários é... Vamos fazer a análise. Essa é uma questão que envolve porcentagem de porcentagem, pessoal. Veja só, porque ele fala 3% usam óculos. Então, vou botar aqui 3% usam óculos. Vou botar aqui óculos. E 30% dos que usam óculos. Ou seja, 30% desse valor. Veja só, 30% dos que usam óculos. Então, 30% dos que usam óculos. Ou seja, 30% de 3%. Concordam que é 30% dos que usam óculos. Aí ele fala, 30% dos que usam óculos são míopes. Sabendo-se que todas as pessoas que não usam óculos não possuem qualquer problema de visão, a porcentagem de míopes em relação ao total de funcionários. Então, essa informação aqui, basicamente, ela não serviu para nada para a nossa operação. Olha só, sabendo-se que todas as pessoas que não usam óculos, então a parte que não usa óculos, ela não entrou em nada, não possui qualquer problema de visão, ele quer a porcentagem de míopes em relação ao total de funcionários. A porcentagem de míope é 30% dos que usam óculos. Está vendo aqui? 30% dos que usam óculos são míopes. Então, simplesmente é 30% de 3%. Porcentagem de porcentagem, pessoal, primeiramente a gente transforma em uma fração em que o 100 está embaixo, então fica 30 por 100. E esse de ele representa uma multiplicação. Então, fica 30 por 100 vezes 3% é 3 por 100. Olha só que maravilha. Multiplicação que envolva zero, porque aqui eu vou multiplicar as duas partes de cima e as duas de baixo. 30 vezes 3 eu faço 3 vezes 3 dá 9 e acrescento zero, então ficou 90. Agora eu faço 100 vezes 100, multiplicação novamente com zero, eu faço 1 vezes 1 dá igual a 1 e acrescento os 4 zeros. 1, 2, 3, 4, isso mesmo? Sim. Olha só a divisão, eu corto um zero de baixo, um zero de cima, perdão, com um de baixo. Posso cortar esses dois? Não. Tem que ser sempre em pares, só que os pares tem que estar um em cima e outro embaixo. Então eu fiquei com 9 dividido por 1000. E agora, como é que eu faço 9 dividido por 1000 para transformar em porcentagem? Porque vocês observam que a resposta está em porcentagem. Vou repetir aqui embaixo. Ficou, para tirar esses números cortados, 9 sobre 1000. E agora, como é que eu faço? Olha só, pessoal, se vocês lembram, para eu transformar um número em porcentagem, eu tenho que multiplicá-lo por 100. Então, para eu transformar aqui em porcentagem, eu faço a multiplicação por 100. Aqui vai ter duas formas para vocês fazerem. Primeiro, vocês podem dividir esse valor por esse e depois multiplicar por 100. Eu vou multiplicar por 100 antes, por quê? Porque vai simplificar na hora da resposta. Eu estou multiplicando por 100 porque eu estou transformando em porcentagem. Só relembrando, vezes 100 igual 9 vezes 100 dá 900. E embaixo continua a mesma coisa, continua 1000. Pronto. Aqui o resultado eu já vou obter em porcentagem. Então eu simplifico aqui um zero de baixo com um de cima, outro zero de baixo com outro de cima. Então eu fiquei com 9 por 10. 9 por 10, agora eu posso fazer a divisão, que fica mais fácil, né? 9 por 10. 9 dá para dividir por 10, não dá, que é menor. Eu acrescento um zero aqui, um zero vírgula na resposta. 90 por 10 vai dar 9. Lembrando que essa resposta eu já obtive em porcentagem. Por quê? Porque eu multipliquei por 100, eu já transformei em porcentagem aqui. Então ficou 0,9%. E 0,9%, vejam só que maravilha, letra C. Certo, pessoal? Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Vamos para a questão 21. A questão 21, pessoal, basicamente é uma questão mais de cálculo. Olha o que ela fala. Encontre o valor aproximado duas casas após a vírgula de 678,901 dividido por menos 45,67. Pronto, então vamos lá. Fazer essa divisão. Olha só. Vamos repetir aqui. 678,901
dividido por menos 45,67. Olha só, pessoal. Aqui eu vou poder tirar esse menos. Eu vou fazer o jogo de sinal aqui para colocar o menos já na resposta final. Então, eu já sei que a resposta ela vai estar com menos na frente. Por quê? Porque mais com menos dá menos. Então, a resposta eu já sei que não é letra B. Já eliminei. Por quê? Porque eu tenho que fazer o jogo de sinal. Mais com menos dá menos. Então, vai ser uma dessas três. Ok, então eu vou tirar esse menos aqui para poder responder. Aqui, pessoal, divisão com vírgula é uma questão, coisas bastante interessantes que cai muito. Muita gente erra. Como é que a gente vai tirar a vírgula da divisão? Eu tenho que fazer sem a vírgula. Eu vou olhar o seguinte: quantas casas decimais eu tenho à direita da vírgula? Eu tenho 3 aqui e tenho 2 aqui. Eu vou olhar para a parte que eu tenho mais casas decimais. Tenho 3. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer a vírgula andar 3 casas. 1, 2, 3. Se ela andou 3, ela parou aqui. Então ficou 6, 7, 8, 9, 0, 1. Andou 3 casas. Se ela andou 3 casas aqui, ela também tem que andar 3 do outro lado. O que a gente faz de um lado tem que fazer do outro. Então vou andar 1, 2. Mas não tem mais número para eu poder andar. Como não tem mais número, eu vou acrescentar outro número aqui. O único número que eu posso acrescentar é o 0. Porque a vírgula tem que andar 3 casas. Então concorda? Olha só. Andou 3 casas aqui. Aqui andou 2. Só que como não tem mais nenhum outro número, eu acrescentei 0 para poder andar. Então, agora eu vou colocar o número já sem o menos, porque eu sei que a resposta final vai estar negativa, então não vou colocar. E sem a vírgula, então ficou 45,670. Pronto, aqui uma divisão. Olha só, pessoal, uma dica. Divisão com um número muito grande, você não vai conseguir fazer de cabeça, com certeza não. Então a dica é, você pega esse número e vai multiplicando até chegar próximo do valor. Então é 678.901 dividido por 45.670. Então observa que número grande. Como é que a gente vai saber isso de cabeça na hora da prova? Então eu tenho que ir testando. Vamos testar esse número multiplicado primeiro por 10. Então vai ficar 45.670 vezes 10. Olha só, multiplicação que envolva zeros, eu falei para vocês, eu multiplico por dois números diferentes de zero. Então vai ficar 4.567 vezes 1, que dá o próprio 4.567, e acrescento os dois zeros. Pronto. Então, por 10 ele deu 456.700. Então, observa que ainda falta para 600 mil. Vamos multiplicar agora por 14. 45.670. Lembrando que eu estou pegando esse valor e estou testando valores. Então, vezes 14. 4 vezes 0, 0. 7 vezes 4, 28. Coloco 8, subo 2. 6 vezes 4, 24. Com 2, 26. Coloco 6 e subo 2. 5 vezes 4, 20. Com 2, 22. Coloco 2 e subo 2. 4 vezes 4, 16. Com 2, 18. Agora eu multiplico tudo pelo 1, que vai dar a mesma coisa. 0 vezes 1, 0. 7 vezes 1, 7. 6 vezes 1, 6. 5 vezes 1, 5. E 4 vezes 1, 4. E agora eu somo. Aqui continua 0. Aqui 8. 6 mais 7, 13. Coloco 3 e subo 1. 6 mais 2, 8. Com 1 que subiu, 9. 8 mais 5, 13. Coloco 3 e subo 1. 4 e 1, 5. Com 1 que subiu, 6. Então, observe que deu 639.380, que já está próximo, né? Olha só. Então, 639.380. Então, o valor que deu foi 14. Então, 14. E agora a gente faz o quê? Quando eu multiplico, eu trago para cá para saber quanto tem de resto. Eu vou subtrair esse valor menos o de baixo. Então, aqui 1 menos 0 dá 1. 0 menos 8 não dá, eu tomo um emprestado, fica 10. E aqui vai ficar 8. 10 menos 8 dá 2. 8 menos 3, 5. 8 não dá para subtrair 9, eu tomo um emprestado, aqui fica 6 e aqui fica 8. 18 menos 9 dá 9. 6 menos 3 dá 3. Aqui 6 menos 6, 0, não preciso colocar. Então observe que deu 39 mil de resto, que é menor que esse daqui. Então simplesmente eu faço o seguinte, eu tenho que colocar um 0 e um vírgula na resposta. Então pelas opções, a gente já para entre a letra C e a letra D.
Então, novamente, eu tenho que ir multiplicando até chegar nesse valor. Então, vocês observam que não é uma questão difícil, só que o difícil é os cálculos a gente fazer. Então, eu vou multiplicar agora esse valor até chegar próximo. Essa multiplicação aqui, pessoal, vou adiantar para vocês, ela vai dar 8 e vai sobrar um resto. Só que observe, pelas opções aqui, o próximo que tem é letra D, porque ele quer duas casas decimais. Eu não preciso continuar, por quê? Porque eu já sei que 8, 6. Se tivesse aqui, por exemplo, um 8, eu teria que continuar para saber quais seriam as duas casas decimais. Como valor negativo, letra D, certo? Se você fez essa questão que não foi complicada, só que foi trabalhosa de outra forma, pode me falar aí, pessoal. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a questão 22. A questão 22 fala o seguinte, pessoal. Observe o sistema linear abaixo. Aqui na digitação saiu tudo junto, mas aqui é separado. Aqui é 2x mais y igual a 10 e x menos y igual a menos 4. O ponto que representa a solução desse sistema é. Aí você vai falar, sistema de equações não está no edital. Não está no edital, mas a equação do primeiro grau está e faz parte, pode cair, certo? Então vamos treinar. Então, vamos montar o sistema direitinho. O sistema, na verdade, é assim. 2x mais y igual a 10 e x menos 4y igual a menos 4. Pronto. Tem várias formas de responder o sistema. Eu geralmente respondo resolvendo uma das equações parcialmente e substituindo na outra. Então, você pode escolher tanto essa como essa. Vou responder parcialmente essa. Então, respondendo parcialmente, eu deixo o x de um dos lados e esse valor eu jogo para o outro lado. Então, fica x igual a menos 4. Ele vai para o outro lado com o sinal trocado, mais 4y. Quando eu respondo parcialmente, esse valor de x parcial, eu pego aqui e substituo na outra equação onde tem x, certo? Então, vamos repetir a outra equação, a de cima, 2x mais y igual a 10. O valor de x eu encontrei parcialmente, então vou substituir aqui no lugar de x. Então, fica 2 vezes o valor parcial de x, que é menos 4 mais 4y mais y igual a 10. Pronto. Aplico a propriedade distributiva, multiplicar esse valor pelos 2 que está entre parênteses. Faço o jogo de sinal, mais com menos dá menos. 2 vezes 4, 8. Faço o jogo de sinal novamente, mais com mais dá mais. 2 vezes 4, 8. Só que vai ficar mais 8y. Mais esse y aqui eu conservo, igual a 10. Como eu quero encontrar o valor do y, eu vou juntar as partes que tem y e a parte de número eu jogo para o outro lado. Então, 8y mais y dá 9y. E esse 8 que está aqui desse lado positivo passa para o outro lado negativo. Então, fica 9y igual a 10. Na verdade, aqui, ó, aqui é menos, olha só. Por quê? Porque no jogo de sinal mais com menos deu menos. Perdão aqui pelo equívoco. Então, mais com menos dá menos. Então, aqui é menos 8. Ele vem para cá com o sinal trocado. Menos 8 vem para cá, mais 8. Ou seja, aqui ficou y igual a 10 mais 8, 18 sobre 9. E 18 sobre 9, pessoal, dá para fazer de cabeça? Dá, que vai dar 2. Olha só. Então, com essa resposta aqui, a gente já pode achar a questão, ou pelo menos eliminar opções. Mas vamos continuar aqui. Eu encontrei o valor de y, então vou substituir aqui no lugar do x. Então, fica x igual a menos 4, mais 4 vezes o valor de y que eu encontrei aqui, que é 2. 4 vezes 2. Então, ficou x igual a menos 4. Responda a multiplicação primeiro. 4 vezes 2 dá 8. Então, ficou x igual. E aqui, menos 4 mais 8 dá quanto? Eu faço o jogo de sinal para saber a operação que vai ser realizada. Menos com mais dá menos. Então, eu faço 8 menos 4 dá 4. E conservo o sinal do maior, mais. Aí vocês vão me falar, olha só, pessoal. Olha só, professor. Tem a letra C e tem a letra D. Tem 2 e tem 4. Qual vai ser a resposta certa? Muita gente aqui confunde, pessoal, e encontra a resposta errada. Por que encontra a resposta errada? Porque não sabe o ponto que representa a solução de um sistema. Como é que a gente encontra? Tem que ser nessa forma aqui, pessoal. X, y. Então, primeiro é sempre o x e depois o y. Então, pela resposta aqui vai ser 4,2. Então, letra D. Observe aqui que poderia ser letra C, só não é pela essa regra, que primeiro é x e depois y. Então, letra D, certo? Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vamos para a questão 23. A questão 23 agora, pessoal, é uma questão de MNC e NDC. Olha só o que a questão fala. Considere os números n igual a
2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 4 vezes 7 elevado a 2 e n igual a 3 elevado a 5 vezes 5 elevado a 2 vezes 7 elevado a 3 vezes 11 elevado a 2. Com base nessas informações, assinale a opção que representa o mínimo múltiplo comum entre n e n. Bom, pessoal, aqui com números fatorados, com potência, tem uma dica muito simples, muito útil para a gente resolver na hora da prova. A gente vai fazer o seguinte, vai olhar para os dois números. Observe que a gente tem o MDC e o MNC. Nas questões pode cair perguntando qualquer um dos dois. Nesse daqui caiu o MNC. Então, como fazer? Se fosse o MDC, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte. O MDC a gente vai olhar os fatores comuns. Então, vou botar aqui fator comum. Isso, o MDC. Fator comum com menor expoente. Então, vou botar aqui menor expoente. É XP. Esse é o MDC. O MNC, deixa eu botar aqui uma seta, é o fator comum e não comum. Então, o MNC vai ser os dois fatores, o comum e não comum. Então, vão ser todos. Que não grande é esse, comum e não comum com maior expoente. Então observe, nós temos o MDC, que é o máximo divisor comum, e o MNC, que é o mínimo múltiplo comum. Nessa parte com números fatorados, o MDC eu pego o fator comum com menor expoente, ou seja, os que estão repetidos, só com menor expoente, e o MNC eu vou pegar todos os fatores, só que aí eu já vou pegar o maior expoente. Então vamos avaliar o que tem, vamos pegar o MNC, vai ser igual. Então vamos lá, 2, vou colocar só os fatores primeiro sem a potência, vezes... vamos ver se tem outro. 2 vezes 3. Vamos colocando na ordem. Tem 4 aqui? Não. Então tem 5. Vezes 5. Vezes... Tem 6? Não. Então já vai para o 7. 7 vezes e 11. Então vamos ver se são todos esses fatores mesmo. Olha só. 2, 3, 5, 7 e 11. E aqui a gente vai pegar o maior expoente de cada um deles. O 2 tem algum repetido? Não. Então vai ficar apenas o 4. O 3 tem algum repetido? Não. Então vai ficar o 5, o expoente. O 5 tem algum repetido? Tem. Observe que tem 5 ao quadrado e 5 ao quarto. Então eu tenho que pegar o de maior expoente. Então, o maior expoente do 5 é o 4. Então, vai ficar 5 elevado a 4. O 7 tem 2 nos dois, no M e no N. O maior expoente do 7, olha só, é o 3. Então, vai ficar 7 elevado a 3. E o 11 só tem 1. Então, o único expoente vai ser o 2. Então, a opção correta é que tem 2 elevado a 4, vezes 3 à quinta, vezes 5 à quarta, vezes 3 ao cubo, vezes 11 ao quadrado. Observe que aqui, na impressão, não saiu a parte do expoente. Isso aqui seria 2 elevado a 4, aqui seria 3 elevado a 5, aqui seria 5 elevado a 4, aqui seria 7 elevado a 3 e aqui 11 ao quadrado. Então, a opção correta é letra B, só que na impressão saiu como se fosse dois números juntos. Certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a próxima questão. Então, pessoal, olha o que ele fala. Sabendo que 40% do valor de um automóvel custa R$18.000, então o valor do automóvel com 10% de desconto é igual a... Bom, montando aqui a porcentagem, ele fala aqui 40% do valor de um automóvel custa R$18.000. Simplesmente uma relação de porcentagem básica. Aí ele vem, então o valor do automóvel com 10% de desconto é igual a... Se ele quer o valor do automóvel com 10% de desconto, a gente tem que lembrar que o total em porcentagem corresponde a 100%. Sempre o total é 100%. Se ele está falando que vai ser com desconto, então ele quer saber o quê? Ele quer saber 90%. Ele quer saber quanto vale 90%. Então aqui eu coloco porcentagem embaixo de porcentagem. Então 90% corresponde a um valor X que eu não sei qual é. Multiplico o meio pelos extremos, então vai ficar 40x é igual a 1.800, que está do outro lado. Perdão, 18.000 vezes 90. Pronto, e agora eu faço o quê? Eu fico com 40x é igual e faço essa multiplicação. Multiplicação que envolva zeros, eu multiplico os dois números diferentes de zero. Vou fazer 18 vezes 9. 9 vezes 8, 72. Coloco 2 e subo 7. 9 vezes 1, 9. Com 7 que subiu, 16. Vamos ver se é isso mesmo. 9 com 7, 16. Então aqui vai ficar 162. E os zeros que eu não acrescentei nessa multiplicação, eu tenho que colocar aqui na hora da resposta. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. Então 1, 2, 3, 4. Pronto, como eu quero encontrar o valor do x, ele vai ficar sozinho. X é igual a 162, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sobre 40. Corta um zero de baixo com um de cima, então vai ficar x é igual a... Vou fazer essa divisão aqui e vai ficar 162, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dividido por 4. O 1 não dá, eu pego logo 16, 16 por 4 dá 4, 4 vezes 4, 16. Trago para cá para saber quanto tem de resto. 16 menos 16, 0. Desce esse 2 agora. Aí eu faço 2 dividido por 4. Não dá. Só que não dá exato, não dá nenhum valor. Vai dar 0. Por quê? Eu vou pensar, qual o número que eu multiplico por 4 que dá 2 ao próximo de 2? O 0. Aí eu faço 0 vezes 4, 0. Trago para cá para saber quanto tem de resto. 2 menos 0 sobram 2. Desço esse 0 que eu não usei. Aí vai ficar 20 por 4, 5. Eu faço 5 vezes 4, 20. Trago para cá para saber quanto tem de resto.
20 menos 20, 0. Agora eu vou usar esse outro 0 que eu não usei, o segundo. 0 dividido por 4 dá 0. Novamente eu multiplico 0 vezes 4, 0. Sobra 0 novamente. E tem o último 0 agora. Aí fica 0 por 4, 0. Ou seja, x vai ser igual a R$40.500, que corresponde a 90%, que é letra B. Certo, pessoal? Terminamos mais aqui um simulado, segundo simulado do que concursos. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, pessoal, e até a próxima.